O objetivo deste exercício é demonstrar o recurso de modularização, mais especificamente o módulo do tipo function. Esse exercício será executado em linguagem Pascal, utilizando o compilador Pascalzinho. Vamos ao enunciado. Faça um algoritmo onde no programa principal será feita a leitura do nome e salário de uma pessoa. Em seguida, faça a chamada a uma função, levando como parâmetro o nome e salário. Já dentro da função, faça também a leitura de idade e sexo da pessoa. Feito isso, dentro da função, faça a chamada a uma segunda função, levando como parâmetro o nome e o sexo. Dentro da segunda função, imprima o nome da pessoa e em seguida verifique se o sexo é F ou M, feminino ou masculino, e retorne a string feminino caso o sexo igual a F ou masculino caso o sexo igual a M. Essa string deve retornar até que chegue ao programa principal, local onde essa string deve ser impressa. Então vamos lá, vamos para dentro do nosso compilador e vamos começar a fazer o exercício lá. Tá. Então vou chamar o exercício aqui de módulo do tipo função, ok? Aqui são a declaração das minhas variáveis globais. Aqui é a minha função 1, né? Então vou colocar aqui já function f1 begin end, e eu já sei que eu vou ter uma segunda função, então function f2 também com begin end. Então aqui está a estrutura. Bom, vamos lá, vamos começar agora aqui no programa principal. Então no programa principal, o que ele pede para a gente entrar com nome e salário. Então write entre com o nome e leia a variável nome. Ok. Então novamente write entre com o salário, dois pontos, e read salário. Ok? Tá. Beleza. Fiz a leitura das duas informações. O que ele fala agora? Bom, ele fala agora, chame a função 1, né? Ou seja, a primeira função, levando esses dois valores como parâmetro. Então, eu vou chamar f1, entre parênteses aqui, eu vou levar os meus dois parâmetros, ou seja, nome e salário. Tranquilo? Então, quando eu chamar f1, eu tenho que levar esses dois caras como parâmetro. Então, eu vou lá dentro de f1 e digo que eu vou receber a variável nome na variável n, por exemplo, do tipo string, ponto e vírgula, e sal, né? Vou receber a variável salário na variável sal do tipo real. Ok? Como é uma função, eu sei que vai ter um retorno aqui, ponto e vírgula, vou ter as minhas variáveis locais aqui, e aqui dentro eu vou ter o meu código da função 1. Então veja, o que ele fala para fazer quando eu tiver, depois que eu chegar dentro da função 1, o que eu tenho que fazer, né? Então, bom, eu já sei que eu tenho que levar dois parâmetros. Então, quando eu chamei aqui f1, né, eu chamei f1, tá? Eu vou trazer aqui os meus dois parâmetros, nome, então, nome, que é o primeiro parâmetro, eu vou armazenar dentro da variável aqui local, n, e salário, que é a minha variável global, vou armazenar ela dentro do meu segundo parâmetro, que é o parâmetro sal. Lembrando que dentro da função, todas as variáveis que vierem como parâmetros e as variáveis que forem declaradas aqui nessa área, elas serão variáveis locais, ok? E uma função sempre tem um retorno. Se a função tem um retorno, sempre que eu chamo a função aqui, ó, eu vou ter que ter uma variável auxiliar aqui, né, para que capture esse retorno na hora que ele voltar da função. Então eu vou chamar aqui uma variável de retorno, certo? Retorno, tá. Então veja, sempre que eu chamo uma função, ele vai lá, executa a função, e quando ele chega no final da função, ele vai ter que retornar alguma coisa. Esse é o objetivo do módulo de função, retornar alguma coisa para quem chamou isso. Então, por isso que eu estou colocando uma variável aqui à esquerda, recebendo o retorno dessa função, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a declarar um pouco dessas variáveis aqui para a gente não se perder. Todas as variáveis criadas aqui no programa principal, eu vou ter que declarar elas do tipo global. Então, eu tenho a variável nome, salário e retorno. Bom, então vamos lá.
nome do tipo string, salário do tipo real e retorno de que tipo? Vamos deixar aqui por enquanto dessa forma, só para a gente não esquecer, porque a gente não sabe ainda o tipo de retorno aqui, tá? Bom, vamos lá então. Lendo o enunciado, depois que a gente chegar dentro da função 1, ele pede para a gente ler ainda mais duas variáveis. Já vamos declarar essas variáveis aqui, ó. Idade, então vou colocar aqui idade do tipo integer, e sexo do tipo char, vou colocar aqui. Beleza, então vamos fazer a leitura dessas variáveis aqui, ó. Write entre, né? Entre com a idade. E vamos ler a variável idade. Read idade. Ok. Mais uma mensagem. Write entre com o sexo. Mais uma mensagem. Vamos finalizar a mensagem. Read sexo. Ok. Li os dois valores e o que ele fala agora? Agora você chama a segunda função, então F2, levando como parâmetro o nome. Então o nome veio lá do programa principal como parâmetro na variável n, então é ela que eu vou levar. Então eu vou levar o nome, vírgula, e o sexo. O sexo é uma variável que eu acabei de ler aqui dentro da primeira função, então a variável sexo. Então eu vou levar esses dois parâmetros. Novamente, se eu tenho uma função, eu vou ter um retorno. Então, eu vou colocar aqui, ó, retorno 1, vou colocar aqui, né? E eu vou ter que ter essa variável aqui, ó, retorno 1, do tipo, não sei ainda qual vai ser o tipo de retorno, porque eu não defini isso aqui ainda, ó, né? Então, eu vou deixar assim, por exemplo, só para a gente não esquecer de declarar essas variáveis aqui. Beleza. Então, ele diz o seguinte, faz isso lá dentro da função 1, ou seja, entra com idade e sexo, chama a função 2, leva o nome e sexo. Então, beleza, vamos levar o nome e sexo. Cadê a função 2? Está aqui. Então, eu já sei que aqui no cabeçalho da função 2, eu vou receber dois parâmetros. Então, eu vou chamar aqui de nome, sem o E, para diferenciar. Essa variável vai ser do tipo string, string, ponto e vírgula. Assim. Então, esqueci aqui, ó. Eu deixei... não, já coloquei ponto e vírgula aqui, né? Sempre um parâmetro de um tipo para um outro parâmetro de outro tipo, tem que ter a separação por ponto e vírgula. Então, aqui em F2, ó, nome do tipo string, ponto e vírgula, sexo, que eu vou chamar de SX, do tipo char. Então, eu vou receber esses dois parâmetros e vou retornar alguma coisa também, porque é uma função. Ok, vamos ver se a gente vai ter variável local. Vamos ver. Bom, o que o exercício diz? Quando eu chegar dentro da função 2, que eu trouxe o nome e o sexo, eu tenho que imprimir o sexo, ou imprimir o nome, desculpa. Então, vamos colocar aqui uma mensagem, write ln, nome, né? Nome, vírgula, variável n. Não, variável n não, sem o e, né? Que é o parâmetro que eu recebi aqui, ó. Então, eu vou imprimir o nome, e aí, depois que eu imprimo o nome, eu verifico, através da estrutura de decisão, se o sexo que eu recebi é igual a F ou M. Então, se for igual a desculpa. Então, se for F, vamos até colocar aqui, ó, F maiúsculo ou F minúsculo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar a string, feminino, ok? Como que eu retorno essa string? Bom, eu posso colocar dentro de uma variável auxiliar aqui, que eu posso chamar ela de vamos chamar de retorno 2, né? Então, esse retorno 2 vai ser uma variável do tipo string, não é mesmo? Porque ele vai ter que capturar essa informação aqui, ó. Então, retorno 2 recebe feminino. Bom, se não for do tipo feminino, else, o que eu vou retornar aqui? Masculino. Então, retorno 2 masculino.
ok? Aqui tem ponto e vírgula, porque é o final da estrutura de decisão. Então, eu coloquei dentro de uma variável auxiliar o que eu quero retornar. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar numa variável com o mesmo nome da função o que eu quero retornar. Então, nesse caso aqui, eu quero retornar o retorno, o que tiver dentro da variável retorno 2. Então, retorno 2 é do tipo string. Então, eu imprimi o nome e verifiquei. Sexo é igual a feminino? Então, retorna a string feminino. Opa, agora eu já sei o tipo do meu retorno. Então, eu tenho que colocar aqui no cabeçalho da função, ó, que o meu retorno da função 2 vai ser um valor do tipo string. Tá? Feito isso, então veja, eu coloco o que eu quero retornar, ou seja, o conteúdo da variável retorno 2, eu coloco numa variável com o mesmo nome da função. Então, o que vai acontecer quando ele chegar nessa linha aqui? Ele vai retornar para quem chamou ela o valor que está dentro de retorno 2. Quem chamou ela? Retorno aqui, ó, nessa linha aqui, ó, dentro da função f1, né? Vamos colocar aqui, ó, dentro da função f1, ok? Eu chamei f2. Então, quando f2 retornar a string aqui, ó, ele vai armazenar esse retorno dentro da variável retorno 1. Então, eu já sei que retorno 1 também vai ser do tipo string. Opa, se eu sei que o retorno vai ser do tipo string, eu coloco aqui no cabeçalho da minha função 1 também que eu vou retornar uma string, ok? Então, eu já sei que o meu retorno aqui do programa principal vai, né, receber o retorno de f1, que é uma variável do tipo string. Então, opa, vamos lá, nas minhas variáveis globais, a variável retorno vai ser do tipo string. Bom, feito isso, eu vou retornar então da função 2, eu retorno para a função 1, retorno o quê? Esse conteúdo aqui, ó, masculino ou feminino. Então, é um valor tipo string. Retorno para cá, armazeno dentro de retorno 1, né? E agora eu tenho que retornar isso para quem chamou F1. Quem chamou F1? Programa principal. Então, eu já sei que para eu retornar isso aqui, eu tenho que colocar numa variável com o mesmo nome da função, ou seja, F1, recebendo o que eu quero retornar. Retorno 1. Ok? Então, o que tiver aqui dentro dessa variável. Então, o retorno 1 foi declarado aqui. Ó. Bom, retornei então para quem chamou F1. Quem chamou F1? O meu programa principal. Está aqui, ó. Então, a hora que eu retornar de F1 aquela string, ele vai colocar aqui dentro de retorno. E aí, basta agora eu dizer aqui, write-ln, né, imprimir quem? Retorno. Então, vamos colocar o sexo igual a retorno. Ok? Bom, então aqui, programa principal, eu tenho a variável nome, salário e retorno. Variáveis globais, nome, salário e retorno, estão aqui declaradas. Dentro de F1, eu tenho a variável idade, sexo, retorno 1, N e salário. Todas as variáveis são variáveis locais, ok? Então, tá aqui, idade, sexo e retorno 1. Okay. Tá. Dentro da função 2, eu tenho nome, SX, que é o sexo, e retorno 2. Então, tá aqui, a variável nome, variável SX e retorno 2. Ok? Tá. Bom, pessoal, mais um detalhe. Veja, quando eu compilar esse algoritmo, ele começa a compilar da linha 1 e vem compilando. Então, o que vai acontecer na hora que ele chegar nessa linha aqui, ó? Nessa linha aqui, quer ver? Ó, nessa linha aqui, ó. Ele vai falar assim, ó, quem é F2? Por quê? Porque ele não conhece que existe uma função chamada F2. Então, o que nós temos que fazer nesse caso aqui? Existe uma dependência. F1 chama a função F2. Então, na verdade, o compilador, para o compilador, ele tem que identificar que existe essa função 2, mas ela está abaixo da função 1. Então, ele vai começar a compilar e vai dizer que ele não conhece a função 2. Então, na verdade, nesse caso, eu tenho que pegar a função 2, certo? Tirar ela daqui e colocar aqui, ó, antes da função 1, para que o compilador entenda que existe uma função chamada F2, que vai ser chamada lá dentro de F1. Então, eu tenho que colocar antes, porque existe uma dependência aqui. F1 depende de F2, ok? Tá. Então, feito isso, basicamente, esse é o que o enunciado está pedindo para nós. Vamos aqui compilar, para ver se tem algum erro aqui, se eu esqueci de alguma coisa. Opa, esqueci aqui.
Opa, está escrito errado aqui, né? Write. Vamos lá, vamos compilar novamente. Opa, compilado com sucesso. Então agora vamos executar e vamos ver se esse negócio vai funcionar. Vamos lá. Olha lá, tá pedindo para entrar com o nome. Então vou entrar lá com o nome Maria. Maria. O salário da Maria é 479,89. Entre com a idade. Maria tem 31 anos. Sexo é feed feminino. Vamos ver o que ele vai imprimir. Ele tem que imprimir o nome Maria e a string feminino. Vamos ver se ele vai fazer isso. Olha lá, nome Maria, o sexo igual a feminino. Então, funcionou a execução do nosso exercício, né? Ou seja, ele cumpriu o objetivo que era fazer toda essa questão de levar parâmetro, retornar valor, né? Então, um ponto importante que eu coloco aqui com relação ao módulo é a questão de você sempre, né, sempre que você quiser retornar um valor, colocar o retorno, né, o que você quer retornar. Nesse caso aqui é da função 2, eu quero retornar o que está dentro da variável retorno 2. Então, colocar dentro de uma variável com o mesmo nome da função o que eu quero retornar. Geralmente vai ser a última linha de programa, tá? Pessoal, eu sempre tenho que usar uma variável auxiliar para retornar alguma coisa? Não, por exemplo, ó, aqui dentro de F1, vamos lá, vamos pegar a função F1 aqui. Ó. Bom, eu já sei que eu quero retornar, né, o retorno de F2, ok? Então, na verdade, eu posso fazer dessa forma, ó. Eu já posso, em vez de colocar retorno dentro de uma variável que eu quero retornar e depois passar isso para uma variável com o mesmo nome da função, eu já posso aqui nesse ponto, ó, fazer assim, ó, uma variável com o mesmo nome da função, ou seja, F1, recebe o que eu quero retornar. O que eu quero retornar? Eu quero retornar o retorno de F2. Então, já posso fazer direto isso aqui, ó, F1 recebe, né, o retorno de F2. Da mesma forma, se eu quiser fazer isso aqui dentro de F2, ó, ao invés de fazer essa linha de programa aqui, ó, eu posso colocar aqui no lugar de retorno, eu posso colocar F2 recebe isso, ou F2 recebe isso. Ou seja, eu já sei que se eu entrar nessa estrutura de decisão, eu vou retornar a string feminino. E se eu entrar nessa parte da estrutura de decisão, o meu retorno vai ser masculino. Será que funciona isso? Vamos compilar novamente para a gente ver? Ó, compilou com sucesso, vamos executar. Então agora eu vou entrar aqui com outro nome, João, por exemplo, salário R$ 3.333, idade 44 anos, sexo masculino. Então ele tem que imprimir João, a string masculino. Olha aí, também funciona, tá vendo? Então, das duas formas o exercício funciona, né? Ou colocando dentro de uma variável auxiliar e depois colocando dentro de uma variável com o mesmo nome da função o que eu quero retornar, ou já retornando direto aqui, ó. Tranquilo? Então, esse eu acho que é o principal ponto do conceito sobre função. Bom, acredito que foi cumprido aqui, né, o que o enunciado pedia. Até o próximo vídeo, pessoal.